E morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Entretanto, subiu ao trono, o trono do Egito, um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles, impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós, e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores, para acabrunhá-los, com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Palavra do Senhor. Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. A força de José e a sabedoria em seu governo gerou um tempo de prosperidade e de crescimento. Vocês se lembram de José? José, que foi invejado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. Da escravidão, ele foi caluniado pela esposa do seu senhor. Foi para a prisão, da prisão foi para a sala do trono, serviu ao rei, serviu ao faraó e pela sua sabedoria e espírito de serviço se tornou governador do Egito. Tanto é que o faraó disse: te coloco na cabeça de todo o Egito, acima de ti só o faraó, mas quem administrará tudo é você. O que é que José faz? Não Josué, José. O que é que José faz? Conhecido como José do Egito. José faz o Egito prosperar extraordinariamente. Depois ele traz toda a sua família, toda a sua geração. Ele salva o povo daquela grande seca e traz toda a sua família. E habita uma terra muito próspera, inclusive, lá na região do Egito. O que acontece depois disso? Depois que toda aquela geração morre, os israelitas foram fecundos, eles se multiplicaram, geraram filhos e cresceram, tornaram-se numerosos e fortes. E a terra ficou repleta deles. Chegou um ponto que o próprio faraó, ele fica preocupado. Tinha um rei que não lembrava, que não o conheceu, porque o tempo passa e a ingratidão é uma coisa normal, as pessoas esquecem o que passou. E aí, o que acontece? Acontece que ele diz, eles se tornaram numerosos e fortes demais. Eles são mais fortes do que nós. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos escravizá-los. Entenderam ou não? Eles não eram escravos do Egito. Eles prosperavam no Egito, mas agora eles são escravos. Vamos tomar precaução e impedir que eles se multipliquem. Olha como é interessante. A força de José trouxe um tempo de prosperidade e crescimento. E as coisas ficaram fáceis para os israelitas. Tudo deu certo, sabe? Tudo ficou bom. Tudo, a terra boa, a casa boa, comida boa, tudo ficou fácil. Homens fortes, grava essa palavra. Se você for um homem forte, você vai fazer a sua descendência colher os frutos. Por exemplo, nós como nação combatente, por que eu luto por que eu lutei para que a gente tivesse uma terra? Para que quando eu não estiver mais aqui, a geração dos combatentes que virá depois da minha, ela tenha um lugar visível. Por que agora eu luto para construir a terra prometida? Exatamente para que, depois que eu não estiver aqui, aqueles que vierem depois de nós tenham um lugar visível, um espaço. Olha, os nossos pais oraram aqui, se encontraram aqui, conquistaram essa terra, construíram essa terra. Está entendendo? Eu olho para frente. Porque homens fortes, eles fazem a sua descendência colher os frutos. É isso que nós, como combatentes dessa geração, fazemos. Nós nos preparamos para que contem a história. Em tempos difíceis, se levantaram homens fortes. Um tempo difícil, José se levantou como um homem forte e gerou prosperidade para a sua descendência. Lembrem-se disso. Homens fortes fazem a sua descendência colher os frutos. Mas precisamos preparar os que nos sucedem. Filhos, netos, equipes, funcionários. Sabe? Pois o contrário é verdade. Se homens fortes, eles facilitam para a sua descendência, tempos fáceis geram também homens fracos.
E esses homens fracos criam tempos difíceis. Foi o que nós vimos nessa geração. Faltou homens fortes entre os hebreus, entre o povo de Israel. Tudo muito fácil, tudo muito bom. Será que parece um pouco com essa geração? Se fala muito disso. Tem vários estudos sobre essa geração que se fala sobre isso. Ou seja, esses tempos difíceis que são criados por quê? Pessoas acomodadas. Você conhece pessoas que estão acomodadas? Jovens que estão acomodados, mas não só jovens. Paralisia. Assim tá bom. Time que tá ganhando não se mexe. Já viu essa frase? Time que tá ganhando não se mexe. Time que tá ganhando se mexe sim, porque se não mexer, para de ganhar. Começa a viver à custa do passado. Não se lança rumo ao futuro. Não inovam mais, não criam mais, não se adaptam. Ah, meu irmão, se você quiser prosperar e diga eu quero, quem quer prosperar? Se não quer, queira a partir de hoje. Quer prosperar? Já falei para você várias vezes sobre prosperar. Prosperar não tem nada a ver com teologia da prosperidade, que é o nome do... Não, prosperar é aquilo que é natural, é crescer, é dar frutos, é multiplicar, é aquilo que Deus mandou para nós, aquilo que é natural. Você planta aqui uma semente de manga, 48 meses você vai ter 5.000 mangas. Isso é prosperidade. É pegar a semente que Deus te dá, é plantar na terra e gerar frutos. É como a parábola dos talentos, é aquele que tinha 5 talentos, gerou quantos? Mais 5 talentos. Multiplicar aquilo que Deus coloca na sua mão. Se você quer prosperar, você precisa acompanhar o movimento do mundo. Se você não acompanha o movimento do mundo, você para, você fica para trás. Ou seja, esteja sempre um passo à frente. A nossa tendência não é estar um passo à frente, é estar um passo atrás. Perceba como todas as gerações são reativas. Eu corto muito essas questões, porque a gente diz assim, o mundo hoje está perdido, está nada. Para com essa história de o mundo hoje está perdido, como se fosse pior do que antigamente. É nada. As pessoas dizem assim, as músicas de hoje, vocês estão vendo como são, e as de antigamente também, viu? Você não faça um recorte só de pegar as músicas boas, tem músicas boas hoje, tem músicas boas antigamente, tem músicas baixas e pornográficas, desde se você pegar no começo dos anos 1900, você vai pegar a marchinha de carnaval cheia de duplo sentido de música pornográfica. Então não se iluda com essas coisas. Se você pegar cantos antigos de Roma, a Roma antiga, você vai ver de prostituição e de tantas coisas. Então, não entre nessa de, porque hoje está tudo perdido, é porque não sei o quê. Não, é a sua reatividade de não querer avançar, de não querer estar um passo à frente. Não viva acomodado. Quem vive acomodado vira escravo. Pegue essa palavra. Acomodados viram escravos. Passam o resto da vida correndo atrás. Começa a correr na frente. Começa a dar passos à frente. Ei, combatente, hoje é o tempo que tem para você. Hoje é o dia que Deus te deu. Então, bom não era antigamente, bom é hoje. Começa a profetizar isso na sua vida. Começa a proclamar isso na sua vida. Começa a querer viver isso na sua vida. Bom é hoje. Escreva isso, coloque nos comentários. Bom é hoje. Porque hoje é o dia que nós temos. É muito fácil dizer que bom era antigamente, porque não tem mais antigamente e nunca mais vai voltar antigamente. Não volta. Você não percebeu, não? O tempo não para e não muda. É para frente que se anda. E o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o hoje e o futuro. Pegou a palavra? Por isso que um combatente ele tem uma visão. Ele caminha sempre para a frente e para o alto. Para a frente e para o alto. Quer prosperar? Acompanhe o movimento do mundo. Esteja sempre um passo à frente. Não viva acomodado ou correndo atrás. Comece a correr na frente. Olha como é interessante. Como é que nascem os escravos, Geraldinho? Vou te explicar. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo, vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem. Para não acontecer que sobrevenha uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país. Palavra do Senhor, quando as mudanças se instalam, o medo e a inveja crescem os olhos sobre os prósperos. Preste atenção. Quando as mudanças acontecem, e as mudanças acontecem quando, Geraldinho? Sempre. De tempos em tempos nós estamos vendo uma mudança de época, uma época de mudanças. Afinal, a mudança de época é uma época de mudança, os dois. Sempre é uma época de mudança e sempre é uma mudança de época, sempre. Nós estamos sempre vivendo uma mudança, sempre. Antigamente era de 10 em 10 anos,
Antigamente era de 50 em 50 anos, que é o tempo jubilar. Depois ficou de 25 em 25 anos. Depois de década em década, de 10 em 10 anos. Hoje, há quem diga que existe uma mudança de época a cada ano. A cada ano existe toda uma mudança de época. E é bem verdade, eu confirmo. Eu penso que nesse tempo é isso. Todo ano nós temos uma mudança de época inteira. Assim, aquilo que acontecia de uma década inteira no passado acontece hoje em um ano. Perceba a quantidade de mudanças. Quando as mudanças se instalam, todo mundo que prospera, porque quem acompanha o movimento do mundo vai prosperar na mudança de época. É um novo ano, é um novo tempo, é uma nova fase, tudo pode ser mudado na sua vida esse ano. E aí? Aí, todo mundo que prospera, e muitos aqui vão prosperar, o que acontece? Os olhos crescem. Medo e inveja. Eles não estão preparados. Se você não estiver preparado, você vai ser escravizado. Porque vão puxar o seu tapete e você vai cair na escravidão. E eu quero dizer para você, esteja preparado. Imagine se José estivesse lá. Jamais eles teriam condições de fazer isso. Mas José não estava lá. Então eu quero só dizer, inclusive para os jovens, nem sempre o papai vai estar lá. E aí você precisa estar preparado. Esteja preparado para governar a sua vida. Esteja preparado para liderar a sua vida. Esteja preparado para não ser um escravo. Esteja preparado a dar novos passos. Se você deseja avançar e não cair no tempo da perseguição, não cair no tempo dos inimigos, no tempo difíceis, só existe uma maneira. Quando você está dando novos passos. Porque os inimigos estão correndo atrás. Enquanto você está dando novos passos, o inimigo está correndo atrás. Na hora que você para, os inimigos te alcançam. Ei, quando você está dando novos passos, os inimigos vivem correndo atrás. E quando você para, eles te alcançam. Então, cuidado para não parar. Continue. Para frente, para o alto. Não é à toa que para nós é tempo de dar novos passos. É bem verdade. Nós devemos dar novos passos. Nós devemos viver e dar novos passos em nossas vidas. Não seja escravo. Eu te dei o alerta. É assim que nascem os escravos. Fique atento. Pegou a palavra, combatente?